Salmo de número 23. Quem achou, diga eu. Ontem nós tivemos aqui um café com os pastores da nossa cidade, que é um concílio de pastores, e foi muito bom. Teve vários pastores aqui, os nossos pastores da casa também estiveram aqui honrando. Foi bom demais. Salmo de número 23, versículo 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O tema da nossa mensagem nessa noite é conhecendo o pastor do Salmo 23. Porque é fácil conhecer esse salmo, tem apenas 6 versículos, e eu já decorei ele, posso citar aqui, de trás para frente, de frente para trás, são só 6 versículos. Conhecer o Salmo 23, o Salmo do pastor, não é difícil. O difícil é você conhecer o pastor desse salmo. E na primeira parte diz assim: o Senhor é o meu pastor. Então quem vê Deus como Senhor, o entenderá como seu pastor. Se você consegue ver Deus como Senhor da sua vida, aparece no Velho e no Novo Testamento, com letra maiúscula, a palavra Senhor, referindo-se a Deus, o Pai, e a Jesus, o Filho, mais de 7.000 vezes. Quem consegue reconhecer Deus como Senhor, vai conseguir entender Deus como pastor. Não é fácil entender Deus como pastor, irmãos. Não é fácil nós nos colocarmos na posição de ovelhas. Por quê? Porque a ovelha não é um animal inteligente. A ovelha não é um animal forte. A ovelha não é um animal resistente. Por isso ela precisa de cuidados. E eu escrevi aqui o seguinte: quem não consegue ver Deus como seu pastor, vai esperar que o seu pastor seja Deus. Vou repetir. Se você não consegue ver Deus como seu pastor, você vai esperar que o seu pastor seja Deus. Ou seja uma pessoa toda poderosa, que não tem erros, que não tem limitações, que não tem fraquezas. E aí você vai criar uma expectativa no seu líder, que ele não vai conseguir suprir, que ele não vai conseguir sanar. E isso pode, toda expectativa não sanada, redunda em uma ruptura relacional. Quando você cria uma expectativa em alguém, e esse alguém não supre essa expectativa, a tendência é você se separar dessa pessoa, é você se distanciar dessa pessoa. Então o que eu quero que você entenda aqui já de começo, é essa primeira parte desse versículo: o Senhor é o seu pastor. Pastor, você quer dizer que você não é meu pastor? É claro que eu sou o seu pastor. A Bíblia diz em Hebreus 13 e 17, que você precisa obedecer o seu pastor, como alguém que vai ter que dar conta de você, alguém que vela pela sua alma. E no versículo 7 de Hebreus 13 diz que você tem que lembrar do seu pastor todo domingo meio-dia, quando você coloca o churrasco da churrasqueira. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. E a Bíblia diz: a fé dos tais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O irmão Tavinho e a irmã Laís saíram de Araranguá, foram morar, acho que em Laguna, nessa semana. E eles falaram: pastor, uma coisa que me motivou foi o seu livro. Porque eu vi você ali com tanta fé naquele livro, para nós tomarmos decisões, para nós sonharmos, para nós crescermos. E isso me inspirou, e eu louvo a Deus por isso. A Bíblia diz: a fé dos tais imitai, vírgula, atentando para a sua vã maneira de viver. O que eu quero dizer com isso? Não seja pastoreado por quem você não pode imitá-lo. Não seja pastoreado por quem você não pode imitá-lo. Como ele é no casamento, como ele é com os filhos, como ele é com as suas contas, com os seus credores, como ele é na sua comunidade, como ele é com as pessoas e como ele é com seu Deus. O Senhor é o meu pastor e, não tem o i aqui, mas só para continuar, e
O Senhor é meu pastor e... No 3 vai dizer assim, vai encher o pulmão de ar, vai dizer, nada me faltará. Vai ser profético. O Senhor é meu pastor e... Você crê nisso mesmo? Quem entende o nada de Deus, conseguirá administrar bem o tudo de Deus. Vou repetir. Quem entende, quem consegue administrar, quem consegue dominar o nada me faltará, não vai ter dificuldade de administrar bem o tudo que Deus te der. Olha aqui para mim. Tem gente que não sabe administrar o nada, e por isso que quando tem alguma coisa já pensa que é tudo, e aí para de esperar mais. Tem gente que não sabe se comportar com o nada, e aí quando vem o tudo, não consegue honrar a Deus com o seu tudo. Tem gente que quando não tem nada, promete tudo, e quando recebe tudo, não dá nada. Outra coisa, escreva aí, quem administra bem tudo, não se sabota com nada. Quem administra bem tudo, não se boicota com nada. Nem positivo e nem negativo. Então o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Vamos lá, vamos conhecer Deus como Senhor. Você sabe que a mensagem das 5 horas ela é mais dinâmica, mais curta. Eu até gosto mais desse horário. O Senhor como pastor. Isaías capítulo 40, versículo 11. Se a Vitória conseguir colocar aí para a gente. Isaías no capítulo 40, versículo 11, diz assim: como um pastor cuida do seu rebanho. Diga comigo, proteção. Diga comigo, proteção. Assim o Senhor apacentará o seu povo. Diga, provisão. Que massa isso. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo. Diga, comunhão. Top. E guiará com carinho as suas ovelhas que estão amamentando. Diga, direção. Olha aqui as 4 coisas que Deus promete a você como pastor. Ele promete proteção, provisão, comunhão e direção. Uma pessoa que tem o Senhor como seu pastor, é uma pessoa que sabe que está protegida. Amém? Então você não é um acidente. Tudo acontece com você meticulosamente naquilo que Deus planejou para você. Uma pessoa que tem o Senhor como pastor também vivencia a provisão de Deus, nada te faltará. Uma pessoa que tem Deus como pastor, recebe a comunhão, aqui está dizendo que Ele vai carregar você no colo, meu irmão. Então, como diz aquela canção muito nova, do Dalvan, Os Passos na Areia, do tempo do irmão Luiz, quando você olhar para trás e você só vê um rastro na areia, não é porque Ele te abandonou, aquele rastro é dele, Ele está carregando você no colinho. Amém? Como diz aquela canção, não sei se é do David Keelan, pastor Éder, como criança me gira, é do David Keelan? Filhos do homem, como criança me gira no ar, Ele pega você aqui, ó, igual um pai com um filho. É isso que a Bíblia está dizendo, carregou você no colo como um cordeirinho. E por último aqui está falando o quê? De direção. E guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Ou seja, aquelas que estão produzindo, aquelas que estão alimentando pessoas, aquelas que estão sendo provisão para as pessoas. Deus vai dar direção para a sua vida. Você não vive de forma aleatória. Você não vive pegando qualquer atalho. Falei aqui esses dias, vou repetir para ficar gravado. Você que está me assistindo depois aqui, nessa mensagem, não está transmitindo agora, mas depois vai ser colocado no nosso canal. Quando o ano retrasado, acho que 2000 e alguma coisa, 18, eu fui na Bahia, eu fiquei na rua, eu fiquei hospedado na rua chamada Rua Raul Seixas. E lá eu estava lembrando da canção do Raul, porque ele é baiano, não sei se ele se criou naquela rua lá, não sei por que botaram o nome dele,
daquela rua, naquela rua, e eu fiquei lembrando da música dele, Maluco Beleza. Você que já apertou o cigarrinho do capeta vai lembrar dessa música, Maluco Beleza. E nessa música, Maluco Beleza, o Raul, ele fala algo assim, ó: este caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Diga para o irmão do lado: você não é um maluco beleza, você é o louquinho de Jeová. Você pode até ser meio doidinho, irmão, você pode até cheirar a Bíblia de vez em quando, você pode até chapar na presença, mas você sabe para onde você está indo. Por isso que esse caminho não é fácil de seguir. Esse caminho te exige renúncia, esse caminho te exige disciplina, esse caminho te exige, meu irmão, que você se desvencilhe do seu passado, porque este caminho vai te levar a um destino certo, que é a Canaã celestial. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Esse pastor vai te dar direção nessa noite. Amém? Aleluia. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53, os homens, Isaías capítulo 53, versículo 7, e as mulheres em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 4. Os homens, Isaías capítulo de número 53, versículo 7, e as mulheres, 1 Pedro 5 e 4. Isaías capítulo 53, versículo 7, diz que ele morreu como ovelha muda, sem reclamar, sem murmurar, sem churumingar. Como ovelha muda foi levado para o matadouro. Ele foi levado para ser morto, ele foi levado para a morte. Mas 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, que as irmãs acharam, está dizendo que ele como sumo pastor. A palavra sumo quer dizer de nível superior. Ele como sumo pastor, quando ele como sumo pastor aparecer, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Você não entendeu, irmão? Pastor, você está querendo dizer o que com isso? Eu estou querendo dizer que o meu e o teu Jesus morreu como ovelha, ressuscitou como pastor. Como ovelha, ele levou uma coroa de espinhos, diz Flávio Josefo, historiador judeu, uma coroa com 72 espinhos sobre a sua cabeça. Mas como pastor, ele leva você a um lugar onde você receberá uma coroa de glória sobre a sua cabeça. Uma coroa de glória. Diz os exegetas da Bíblia Sagrada que Adão tinha essa coroa de glória antes da queda. Adão tinha essa coroa de glória, mas o pecado roubou. O meu Jesus vai restaurar a nossa coroa de glória. O nosso sumo pastor. O Senhor é o nosso pastor. Ele vai restaurar essa coroa de glória sobre as nossas cabeças. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amós capítulo 3, versículo 12. Abra essa Bíblia comigo lá. Leia esse texto, grife aí. Se você está me acompanhando aí pelo seu celular, pelo seu smartphone, bote uma corzinha aí, ó, diferente, marque esse versículo. Nunca mais esqueça. Amós capítulo de número 3 e versículo de número 12. Conheça o seu Senhor como pastor nessa noite. Conheça o seu Senhor como pastor, ou conheça o seu pastor celestial como Senhor. A palavra Senhor quer dizer aquele que está no controle, aquele que tem domínio. Alô? Alô? A sua vida, o seu problema estão no controle de Deus. Não te desespera, não te desanima, não te preocupa. A tua vida está no controle de Deus. As tuas finanças, a tua saúde, o teu casamento, teus filhos, está no controle de Deus. Todos os dias pela manhã, abra a janela do seu quarto, olhe para o céu, bata no peito e diga: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, nada me faltará. Pastor, o que diz Amós 3:12? Diz assim: assim diz o
Irmão, ele não é pastor de quem ele não é senhor. Assim diz o Senhor. Não é o pastor Jean quem está falando, não é o Bolsonaro quem está falando, é o Senhor, aquele que está no controle da sua vida, aquele que detém os detalhes da sua vida. O Senhor, assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho de orelha, assim serão salvos os filhos de Israel. Pastor, quem são os filhos de Israel? Somos nós. Gálatas capítulo 5 diz que nós somos o novo Israel de Deus. Pastor, eu não entendi esse texto. A Bíblia está dizendo, gente, se um pastor, quando vê a sua ovelhinha presa, roubada por um leão, e ele vê o leão com só, já engoliu a ovelha, está só as patas, já batendo, já matou a ovelha. Se um pastor comum, um pastor de verdade, quando ele olha no canto da boca de um leão, só um pedacinho da sua orelha, ele arranca esse pedaço de orelha. Se esse pastor terreno faz isso, assim sou eu com vocês, com os meus filhos, com o povo de Israel, com a minha igreja, com o Ministério MTR e com você que está nos assistindo por esse vídeo. Aqui está falando do que, pastor? Aqui está falando dos cuidados de Deus. Eu quero fazer um link desse versículo com Jó, capítulo 14, versículos 7 e 9. Jó, capítulo 14, versículos 7 e 9. Todos nós sabemos que Jó passou uma luta extrema. Todos nós sabemos que Jó passou uma luta intensa. Todos nós passamos que Jó viveu os 3 estágios da depressão. As 3 molas propulsoras para a depressão, que é crise de relacionamento, injustiça e perdas. Aqui está o tripé segundo a psicologia para a depressão. Crise de relacionamento, ele entrou em crise relacional com o diabo, com Deus, com a sua esposa, com seus parentes. Jó teve perdas, ele teve 11.500 animais perdidos, Jó teve os seus 10 filhos perdidos, Jó teve a sua saúde perdida, Jó teve as suas forças perdidas. Jó se sentiu injustiçado pelos sabeus que roubaram seus animais. Jó se sentiu injustiçado com Deus, porque parece que ele entrou de gaiato numa discussãozinha maniqueísta entre Satanás e Deus. Parece que Jó entrou de gaiato, mas não entrou de gaiato. Diga para o irmão do lado, você não entrou de gaiato, você entrou de barquinho. Jesus está no teu barquinho. Teu barquinho não vai afundar. O que afunda o barco não é o barco na água, é a água no barco. Jesus é aquele que para a tempestade, que manda o vento aquietar. Ele está no controle do seu barco. Olha o que está escrito aqui em Jó, capítulo de número 14, versículo 7 até o 9. Porque há esperança para a árvore que se for cortada, quer dizer, não existe mais. Jó está dizendo, tem esperança. Você está se sentindo cortado? Talvez você esteja só podado para dar mais fruto e você pensa que foi cortado. Mas ainda que você tenha sido cortado porque você não estava dando fruto, porque a Bíblia diz em João 15, toda árvore que não dá fruto é cortada. Ainda que você tenha sido cortado, Jó está dizendo aqui, porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Versículo 8, se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó. Versículo 9, só com o cheiro das águas dará ramos como uma planta. Sabe o que Jó está dizendo? Jó está dizendo assim, talvez quem olhe para você pensa, já foi uma árvore que já deu fruto, já foi bananeira que deu cacho, isso aí já foi, isso aí já era, você já passou o tempo dele. O que ele está vivendo agora, dessa ele não se levanta mais, esta ele não vence mais, essa luta ele não vence, essa eu duvido.
Jó está dizendo, ainda que as pessoas olhem para você, para as suas circunstâncias e para aquilo que você esteja vivendo e pensem, é o fim dele, é o fim dela. Jó está dizendo, só com o cheiro da água. Quem é essa água, pastor? Jesus é a fonte. Quem é essa água, pastor? É a palavra de Deus. Jó está dizendo, só com o cheiro da água, essa árvore, diga, olha para o irmão do lado, diga, é com nós. Diga, é com a gente, diga, é nós na fita. Ainda só com o cheiro da água, essa árvore vai voltar a ter as suas raízes curadas, vai voltar a crescer, vai se renovar, vai dar fruto e vai alimentar muita gente, vai matar a fome de muita gente. Pelo amor de Deus, levanta a sua mão, aplauda o nome do Senhor. Não me interessa o que você está vivendo hoje, não me interessa o que você viveu ontem, o que interessa é aquilo que te espera. Enquanto você não sair de perto da fonte, o cheiro das águas vão ressuscitar, vão restituir todos os teus sonhos, projetos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque você tem um pastor que pega um pedacinho de orelha da boca do leão e faz um vaso novo de novo. Você tem um oleiro que pega o vaso todo quebrado, que não tem mais jeito, e faz da mesma massa um vaso novo para a glória de Deus, cheio de óleo, cheio de unção, cheio de autoridade, cheio de sabedoria, cheio de sonhos. Aleluia. Ou você acredita nisso, ou não bote mais o pé na igreja evangélica, porque você precisa se agarrar nisso. Você tem um pastor. Você tem um pastor que está nos céus. Diga comigo, o Senhor é meu pastor. Diga, nada me faltará. Vamos entender esse nada me faltará. Primeiro lugar, nada. No original hebraico, assim como no original na etimologia grega, latina, nada no mandarim, nada no inglês, no português, quer dizer nada. Amém? Nada te faltará. Então a primeira coisa, quem aqui acredita que o Senhor é seu pastor? Só quem acredita, levanta a mãozinha. Não coça a orelhinha, levanta a mão, se diga eu. Eu acredito que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. Levanta o dedo de profeta assim, por favor, irmão. Olha para o irmão do lado de você. Mira no nariz dele e diz, nada te faltará de coisas ruins. Como é que está, irmão? É só vitória. Quem que você é, irmão? Paulinho Gogó? Só para ele que é só vitória, irmão. Porque nós enfrentamos algumas derrotas. Nós enfrentamos algumas perdas, nós enfrentamos alguns fracassos, e são essas coisas negativas que transformam o nosso caráter, que nos dão humildade, que nos dão dependência de Deus. Você está me entendendo aqui nessa noite? Então por que Davi falou isso? Vamos lá, abra sua Bíblia comigo no Salmo capítulo 10, versículo 1. Davi aqui vai falar de abandono e distanciamento. Olha o que ele fala no capítulo 10, versículo 1 de Salmos. Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar a sensação de que Deus está longe. É só comigo. Parece que com a Covid-19 Deus foi para a China, lá para a China. Deu um tempinho na minha vida, deu um ar, foi dar um rolê, foi dar uma banda. Só eu tenho essa sensação aqui? Olha o que Davi fala. Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de Covid-19? Disse Davi. Querido, o Senhor era o pastor de Davi e não faltou sensação de abandono e distanciamento.
Davi, no período de Covid-19, não se sentiu só distanciado dos irmãos, ele também se sentiu distanciado de Deus. Querido, se você não souber administrar o nada, você não vai saber honrar o tudo. Se você não funcionar quando você não sentir nada da parte de Deus, você não vai saber administrar quando Deus mandar um poder sobre a sua vida, você não vai saber nem o que fazer com isso. Se você não tem maturidade para administrar o distanciamento e que você sente que Deus está de você, como eu falei, em 2016, eu fiz um propósito de orar 365 dias no monte e cumpri na íntegra. E na maioria daqueles dias eu não senti nada naquele monte. Só que quando acabou aquele propósito, irmão, virou uma chave aqui dentro de ousadia, que eu até tenho medo dessa chave. Quando ela começa a fazer uns barulhinhos assim na fechadura aqui dentro. Você está me entendendo? Então, irmão, servir a Deus não é você senti-lo, é você fazê-lo sentir você. É você dizer: Senhor, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E se você não vê-lo, faz ele ver você. Se ele não te derrubar, se joga, irmão. Se ele não te tocar, toca nele. E ele vai, opa, aparece, galera. Tem uma multidão aqui, mas eu senti que de mim saiu virtude. Alguém me tocou nessa noite de maneira diferente. Alguém me tocou nessa noite de maneira intensa. Alguém me tocou nesta noite com graça e com misericórdia no seu coração. Aleluia. Salmo de número 41, versículo de número 10. Olha o que Davi escreveu: até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava santa ceia comigo, aquele que no processo seletivo era uma das poucas pessoas da igreja que eu levava na minha casa para jantar, para sentar na minha mesa, para ter um momento de comunhão, aquele mesmo que eu pensei que fosse meu melhor amigo, que eu pensei que tivesse a maior aliança comigo, esse carinha mesmo, Davi está dizendo aqui. Aquele em que eu tanto confiava, aquele que tomava as refeições comigo, até ele se virou contra mim. Ou seja, o Senhor era o pastor de Davi, não faltou sensação de traição e quebra de confiança. Isso faz sentido para a sua vida? Seus inimigos só te entristecem. Quem trai você são os seus amigos. Quem trai você são as pessoas que você fez aliança, não são os seus inimigos. Seus inimigos te perseguem. E você sabe funcionar com isso? Porque se você entender o momento da traição, se você administrar esse nada, quando Deus cercar você de pessoas boas, de pessoas leais, de pessoas fiéis, você vai saber honrar essas amizades, você vai saber dar um bom network, você vai saber honrar essas pessoas, você vai saber valorizar essas pessoas, você vai saber respeitar essas pessoas. Então Deus permite que algumas pessoas se afastem de você, para que haja espaço, para que outras pessoas com maior propósito se aproximem de você. Isso não significa que as pessoas que abandonaram você são pessoas ruins. Isso não significa que as pessoas que deixaram você não prestam mais. Você não pode, eu não posso seguir a teologia do utilitarismo e tratar as pessoas só no campo da conveniência e achar que elas são boas só enquanto estão sendo úteis. As pessoas que cruzam a sua vida há um propósito de Deus e você deve desfrutá-la de maneira sábia, de maneira humilde e de maneira honrada. Agora você tem que entender João 10 e 9, ele disse: eu sou a porta, e uma porta serve para entrar e também para sair da sua vida. E se você não entender isso, você vai cair em depressão quando a sua avó de 99 anos morrer. E você vai dizer: Deus é injusto, tomou a minha avózinha. Esse nada me faltará. E está falando que você também não vai faltar para você pessoas que você vai pensar que traiu você, mas não traiu, cumpriu o propósito. Por isso a Bíblia chama Judas o que o traiu. Mas Jesus diz: Judas, meu amigo, que vieste?
Interessante que Jesus chama o Pedro de Satanás e o Judas de amigo. Parece que Jesus é injusto. Não, irmão. Amigo não é aquele que te bajula. Amigo é aquele que te leva para o teu propósito. Então não vai faltar pessoas que aparentemente estão te traindo. Não estão te traindo. Diga para alguém do lado, não estão te traindo. Não, irmão. Diga, ele não está lendo a sua boca. Diz assim, ó, não estão te traindo. Faça com o dedo, não estão te traindo. Diga assim, ó, estão te construindo. Estão te construindo. Estão fazendo você entender que você não é a última bolachinha de pacote, você não tem controle sobre a vida de ninguém. São pessoas que têm direito de ir e vir, que vivem num país laico, com direito de ir e entrar e sair da sua vida, para construir teu caráter, construir tua humildade, construir você dentro do propósito de Deus, e fazer você entender que você tem um Senhor, que é o teu pastor, e nada te faltará. Nada, nem traição. Se Judas não traísse Jesus, você não estava aqui, lindão. Crente. Então alguém vai trair você, para que outros se salvem através de você. Por isso a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu vos escrevi aquilo que eu recebi do Senhor, disse Paulo, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão de boa, comeu, repartiu com a galera e disse, gente, estou indo, voltando de onde eu saí, do meu lugar de origem. Não deixe as traições roubarem o seu apetite. Pelo amor de Deus, tenha maturidade. Não veja o Judas como seu inimigo é Satanás. O Judas é uma ponte na sua vida. Por isso que o nome Judas no hebraico quer dizer louvor. Não deixe o Judas tirar a força da sua adoração. Não deixe o Judas tirar o prazer que você tem de louvar a Deus. E não pense que aquilo que o Judas está fazendo na sua vida não contribui para medir o seu nível de maturidade, se você vai adorar a Deus no meio da sua provação. O Senhor é teu pastor. Pastor, eu acho que você está pregando isso, porque isso não tem nada a ver com circunstância. Vou falar isso em cima desse altar, em nome de Jesus. Eu estou repetindo para você uma mensagem que eu preguei faz 3 anos. O mesmo esboço, com o mesmo versículo. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Amém? Amém ou não amém? Salmo de número 88, versículo 4. Salmo de número 88, versículo 4. Abra aí. Coloca para nós aí, se vocês puderem. Vitória. Salmo de número 88, versículo 4. Quem achou, diga eu. Davi diz, sou como aqueles que estão para morrer. Já perdi todas as minhas forças. Diga comigo, o Senhor é meu pastor, e não vai me faltar sensação de fraqueza e pressentimento de morte. Irmão, não tem coisa pior do que a sensação de fraqueza e pressentimento de morte. A sensação de fraqueza rouba de você toda a energia. Você só tem vontade de fazer uma coisa: ficar na sua cama deitado no quarto escuro. Só isso. Quem já enfrentou uma depressão sabe o que eu estou falando. Quem já passou por uma crise intensa de síndrome do pânico sabe do que eu estou falando. Quem já enfrentou uma hepatite sabe do que eu estou falando, irmão. Porque a hepatite, eu lembro que quando eu estava assim, no processo de cura, eu parava 5 vezes para cortar um cabelo de 10 minutos. Eu comia um pão, parecia que tinha comido uma panificadora inteira, ficava inchado, me sentindo inchado. Sensação de fraqueza. E pior que a sensação de fraqueza é o pressentimento de morte. Você olha, você acorda de madrugada, olha para o canto da porta, parece que você vai ver um lá vestidinho de preto, com um negocinho assim, com um ferrinho assim na ponta, olhando para você, só esperando a hora, o urubu do Satanás. Quando me deu hepatite, eu tinha certeza que eu ia morrer. Tinha certeza que eu ia morrer por causa daquela doença. E aí a mente começa a mentir para a gente.
E aí a gente dá uma crise de imaturidade e começa a chantagear Deus. Começa a querer convencer Deus que Deus cometeu um erro e não tem nos guardado da hepatite. E a gente começa a citar versículos para Deus. Senhor, o Senhor esqueceu, mas eu vou lembrar o Senhor aqui. Isaías capítulo 53, versículo 4, diz que Ele levou sobre si todas, Senhor, todas incluem hepatite. E Deus olha lá de cima. É isso que Davi estava pensando. Talvez essa não seja a realidade de muitos aqui. Talvez você nunca enfrentou um acidente, nunca pegou uma doença, nunca sentiu o cheiro da morte na sua vida. É isso que Davi estava dizendo. Se o Senhor é o teu pastor, nada te faltará, não vai te faltar a sensação de fraqueza. De você querer resolver alguma circunstância na vida dos seus filhos, da sua família, lá no seu emprego, e você não consegue controlar, você não vê saída. Não vai te faltar o pressentimento de morte, talvez não envolvendo você, mas envolvendo alguém que você ama. Você olha para aquela pessoa e você vê que essa pessoa está correndo risco de morte. Essas coisas não vão te faltar. Por quê, pastor, que nós temos que passar por isso? Porque só tem um dia em que uma mulher tem prazer de ir para o tanque lavar roupa, depois de 5 dias de chuva. Ela começa a procurar calcinha, não acha. Começa a procurar meia, não acha. Começa a procurar a cueca do marido, e o marido começa a virar a cueca para usar no outro dia, porque não tem como lavar. E aí quando nasce o sol, a mulher vai para o tanque. Eu vagava pela senda de horror. Nunca foi tão bom lavar roupa. Lavar roupa todo dia, que alegria. Sabe por quê, meu irmão? Você só vai valorizar a vida depois que você ter uma experiência com a morte. Por isso a Bíblia diz, aquele que mais for perdoado vai amar mais. Aquele que já teve quase morto vai se apaixonar pela vida, vai ter gratidão, qualquer coisa está bom. Irmão, depois que me deu hepatite B, ou não sei se foi a C ou o ABCD, eu não sei qual foi que me deu, só sei que foi aquela que não tinha cura. E depois que eu tive aquela experiência dele ter me curado, querido, tudo para mim está bom, toda comida está boa, todo lugar está bom, toda circunstância, eu virei um crente tsunamita. Como é que está, pastor? Vai tudo bem, irmão. Aleluia. Depois que você tem uma experiência forte com Deus, qualquer ventinho, meu irmão, qualquer furacão vira uma brisa na presença de Deus, porque você teve uma experiência com Deus. Você quer ter o Senhor como seu pastor? Quem quer aqui, levanta a mão. Vou te dar uma chance, tem certeza? Porque nada te faltará, nem coisa boa e nem coisa ruim, nem saúde e nem doença, nem dinheiro no bolso e nem escassez de vez em quando para você lembrar do tempo que você tinha e não sabia administrar, do tempo que você tinha e esbanjava, do tempo que você tinha e não cumpriu aquilo que você prometeu para Deus que faria quando você tivesse. Vamos terminar a mensagem falando de coisa boa, amém? Aleluia! Glória a Jesus! Diga comigo, Senhor! Bata no peito assim, até fazer um barulhinho de chuva. É só um aguaceirinho, né? O Senhor é o meu pastor. Só o Andrei está no culto. Vamos lá, vamos lá. Vocês são novos ainda, vocês aprendem. Vamos lá, 1, 2, 3. Não vai faltar coisas boas. Abra sua Bíblia comigo. Nada faltou para o Davi. Nada faltou de bom para o Davi. Por isso que Davi, irmão, ele não se embriagava com nada. Davi sabia se comportar em cada circunstância. O Davi sabia ficar lá no meio do cocô das ovelhas. E ele também sabia subir no trono. Ele também sabia tirar a sua roupa sacerdotal, botar um lençol e bailar na presença de Deus.
Davi sabia. Olha só, Salmo de número 54, versículo 7. Eu não sei se é a parte B ou C ou D. Diz assim: que Deus nos ungiu, ou ungiu a Davi e nos ungiu, porque nós somos o Davi da nossa geração. Deus te ungiu com óleo de alegria. Diga para o irmão do lado: não vai te faltar alegria. Não vai te faltar alegria, meu irmão. E aqui não está falando de motivação material, aqui não está falando de motivação circunstancial, aqui não está falando que você só vai ter alegria quando você for curado dessa doencinha, aqui não está falando que você só vai ter alegria quando você sair do aluguel, aqui não está falando que você só vai ter alegria quando você tiver com a vida, com o bolso cheio de dinheiro. Aqui está falando que a alegria, o que vai ser origem de alegria na sua vida, é a unção que Deus vai colocar sobre você. Quantos querem receber esta unção? Levanta a mão. Faça assim, bata aí no melão. Diga assim, ó: eu recebo, Senhor, esta unção de alegria. Diga: eu não aceito tristeza crônica. Diga: eu não aceito essa cara de angu que eu fico de vez em quando. Diga: Senhor, eu não fui batizado no vinagre. Diga: Senhor, eu fui batizado em águas cristalinas. Me dá essa unção de alegria. Irmão, a igreja tem que ter duas coisas: amor e humor. Tem pastor que tem pastor que virou uma pessoa chata por causa do peso do ministério. Você olha para o rosto da maioria dos pastores, eles têm uma expressão nostálgica. Isso é bonito, hein? Isso eu nunca tinha falado. Ele tem uma expressão nostálgica, uma impressão que está toda a vida na luta, está toda a vida na prova. É expressão nostálgica, é barriga nostálgica, é tudo nostálgico. Você não olha para o cara e sente vontade de conversar com ele mais do que 10 minutos, porque ele só vai querer falar de igreja, só vai querer falar de problema, só vai querer falar dos crentes. Mas aqui Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e não me faltou uma unção de alegria na minha vida. Uma unção de alegria. O bicho está pegando, o couro está comendo, o diabo está endemoniado, mas ele não consegue roubar de você a sua alegria, a sua felicidade. Por quê, pastor? Não é porque está tudo certo aqui na terra, é porque você sabe que está tudo certo lá no céu, te esperando. Você sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. E a Bíblia diz então: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, precisa voltar o som festivo para dentro da igreja. Eu estou orando aqui todas as manhãs: Senhor, a nossa igreja, o Ministério do Teu Reino, era conhecida na cidade como uma igreja alegre, como uma igreja contagiante. Agora está todo mundo assim, irmão, parecendo uns árabes, todo mundo. Isso me agonia, meu irmão. Eu estou orando para que essa máscara, em nome de Jesus, caia por terra, para a gente voltar a sentir alegria. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não saiba. Tem uma coisa muito boa que foi importado dos Estados Unidos para o Brasil, chamada worship. Muito boa. Worship quer dizer adoração. Isso é muito bom. Mas as igrejas perderam a celebração. As igrejas perderam. Você começa a cantar uma música de celebração, é ou não é? Nós não sabemos mais dançar na presença de Deus. A gente não sabe mais se alegrar na presença de Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não vai faltar a unção de alegria. Você está rindo por quê? Porque está tudo certo? Não, eu estou rindo porque, como já cantou acho que é Valdeci Aguiar, né? Se a gente colocar e confiarmos e oramos a Deus, Deus ouve e responde. Amém? Essa alegria precisa voltar para a igreja, gente. Aí a gente vem para o culto, aí as pessoas ficam em casa, aí a gente volta do culto. Como é que estava o culto? Estava uma benção.
Ainda bem que eu não fui. Fiquei assistindo o Faustão, fiquei mais alegre. Pastor, você está falando isso porque você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou passando. Não interessa o que você está passando. O que interessa é que essa unção está sobre a sua vida. E esta unção que está sobre a sua vida precisa despedaçar o jugo. Você precisa aprender a comemorar as suas vitórias antes que elas cheguem. Amém? Diga comigo: Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Diga: não vai faltar lugar de abundância. Salmo de número 66, versículo 12, diz assim: passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxestes para um lugar de abundância. Diga comigo: uau! Passamos pelo fogo e pela água. Sabe aquele hino assim, ó? Quando passares pelo meio do fogo. Não existe isso na Bíblia. Não é quando passares. Se tu passares, diz a música. Não é se, é quando. Quando é um advérbio demonstrativo de tempo. Isso significa o quê? Todos nós passaremos. Todos nós passaremos pelo fogo e todos nós passaremos pela água. Presença de Deus não nos isenta da fornalha, nos livra da fornalha. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de entrar na fornalha. Ele simplesmente entrou junto. E aí sabe o que fez o Nabucodonosor pirar? É que quando ele olhou, ele fez assim: ô galera, quantos que eu lancei lá dentro? 3. Eu estou vendo 4. Outro detalhe: como é que eu lancei eles lá dentro? Amarrados. Desse jeito. Mas eu estou vendo eles passeando. Estou vendo eles, ó. Pastor, não estou entendendo. Eu sei, irmão, a gente é meio lento mesmo, mas você vai ficar bom. Deus permite que eu e você sejamos jogados na fornalha, para que essa fornalha queime as únicas coisas que estão nos prendendo. Pegou? Pegou isso no seu espírito? Existem coisas que precisam ser queimadas na sua vida. Existem ataduras que precisam ser queimadas na sua vida. Existem passados que estão te prendendo. Existem experiências que estão te prendendo. Essa fornalha vai queimar isso, porque o quarto homem vai entrar lá contigo e vai te livrar nesta fornalha. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Não vai te faltar fornalha, mas também não vai te faltar livramento. Glória a Jesus. Queridão, vou ler de novo. Salmo de número 66, versículo 12. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora passamos. Passado. Faça assim, ó. Passado. Já passou. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste. Agora, diga presente. Diga nos trouxeste a um lugar de abundância. Querido, existem 2 promessas na Bíblia para os salvos. Primeiro, suficiência. Suficiência é você ter o básico do básico. Suficiência é você ser um evangélico mendigo. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 16, que havia um mendigo chamado Lázaro. Era salvo, pastor? Era salvo. Era evangélico? Era evangélico. Foi para o céu, irmão, nas asas dos anjos. Só que enquanto viveu aqui na terra, tinha vontade de comer do que caía da migalha da mesa dos outros. Suficiência, a primeira promessa que Deus dá para você. Mas existe uma segunda promessa em João 10:10. E o nome dessa promessa é abundância. Diga comigo, abundância. Não, grite, diga abundância. Diga assim, abundância não é o que você tem. Abundância é o que te tem.
A abundância não é o que está no teu bolso, a abundância é um lugar onde você entra. Olha o que a Bíblia diz: nos levou para um lugar de abundância. A abundância é um lugar onde você entra em Deus, é um lugar onde a sua mentalidade muda, é um lugar onde a sua chave muda, é um lugar onde destrava algumas coisas no seu coração e na sua mente, meu irmão. É esse lugar que esse pastor quer levar você. Você não entendeu? Não acredito que tenha entendido. Deixa eu encerrar aqui a mensagem. Digo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diga: não vai me faltar bênção, nem proteção de Deus. Bênção não é o que você tem. A palavra bênção é baraka no hebraico, quer dizer felicidade. Bênção é um sentimento por aquilo que você aprendeu a desenvolver, por aquilo que você tem ou não tem, mas sabe que vai ter. Bênção é um sentimento que você tem por aquilo que você... É um sentimento que você desenvolve por aquilo que você tem ou não tem, mas sabe que vai ter. Pastor, e se eu souber que vou ter, mas não ter? Pelo menos você soube que não tinha e não se frustrou por saber que não ia, por não saber que não ia ter. Pegou? Não entendeu? Nem eu. Pastor, e se eu esperar ter, mas não ter? Pelo menos você viveu aquele período feliz, porque você esperou ter. E a esperança te dá a razão de viver. Por isso que algumas vezes Deus não diz o que você vai ter ou o que você não vai ter. Porque Ele usa pelo menos esse momento de espera, esse momento de esperança, esse momento de perspectiva. Pelo menos Ele usa isso de forma positiva, para você ter uma razão para levantar da cama cedo, na segunda-feira de manhã, querendo matar um leão por dia, querendo vencer, querendo conquistar. Agora vai o texto para confirmar isso que eu estou falando, que você está pensando que é heresia, por isso está me olhando desse jeito. Diz assim, Salmo de número 5, versículo 12. Pois tu, ó Senhor, Deus não é Deus de quem não é Senhor. Pois tu, ó Senhor Deus, abençoas quem? Pois tu, Senhor, abençoarás quem? Quem, irmão? Fala para mim, criatura, quem que ela abençoa? Não é o evangélico? Não é quem frequenta uma igreja no domingo? Quem que ele abençoa? Por que que ele não abençoa o injusto? Porque ele não desperdiça nada. Irmão, Deus não desperdiça nada. Quando Jesus fez o milagre e sobrou 12 cestos, ele disse: recolha tudo para que não se desperdice nada. Deus não desperdiça nem a unção. É por isso que Ele dá a unção de acordo com a visão. É por isso que os 4 níveis de unção dependem dos 4 níveis de visão. Para quem tem visão de Jerusalém, Ele dá boa medida. Para quem tem visão de Jerusalém e Judéia, Ele dá boa medida, sacudida. Para quem tem visão de Jerusalém, Judéia e Samaria, Ele dá boa medida, recalcada, sacudida. Para quem tem visão de Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra, Ele dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É você que define o nível da unção que Deus vai te dar. Deus vai te dar algo depois que você definir o destino daquilo que Ele vai te dar. Se aquilo que você está desejando é para que morra em você, para que só você desfrute, vai ficar esperando sentado com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Mas se você definir o destino daquilo que você tem sonhado, se você definir o destino daquilo que você tem desejado, daquilo que você tem sonhado, pode ter certeza, começa a contar os dias. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 26, que Isaac plantou e colheu naquele mesmo ano. Pergunta para o irmão do lado: quer colher esse ano ou vai ficar esperando, irmão? Quando que você quer colher, criatura? Quando que você quer colher? Quando? É você que define a data. Eu amo vocês. Eu amo vocês, sim, de forma doída. Vou ler de novo. Se você não quer acreditar em mim, acredite na Bíblia.
Vou ler de novo para você. Salmos 5:12. Pois tu, ó Senhor Deus, abençoarás o justo, circundá-lo-ás, gostei dessa expressão, circundá-lo-ás, da tua benevolência, como de um escudo. Vou ler aqui na minha tradução, diz assim: pois tu, ó Senhor Deus, abençoarás os que te obedecem. Na revista atualizada, aí é isso aqui, o justo. A tua bondade os protege como um escudo. Diga comigo: o Senhor é meu pastor. Toda a igreja diga: o Senhor é meu pastor. Não vai me faltar bênção. E não vai me faltar proteção. Não vai, irmão. Sua vida está nas mãos de Deus. Deixa eu encerrar aqui contando um testemunho para você do que aconteceu uns anos atrás. Alguns já me ouviram contar esse testemunho. Eu era obreiro de uma igreja, Assembleia de Deus do Alto Feliz, e foi pregar ali uma pastora chamada Esther Ungor, de Florianópolis, uma senhora octogenária, e uma senhora de uns 80 anos. E ela entregou uma profecia para mim, dizendo: meu filho, nessa noite, eu sou o teu Deus, foi eu que te coloquei como pastor nessa igreja, foi eu que te escolhi. Muitas pessoas não acreditaram em você, mas eu tenho um propósito com a tua vida. E para te provar que sou eu quem estou falando contigo, o teu Deus, o teu Pai, nessa noite eu vou te dar um grande livramento. Irmão, diante de Deus, quando eu ouvi aquilo, pastor Robson, eu fiquei pensando, que profecia mais lógica. Irmão, tem gente que tem medo de profetizar para pastor por causa disso. Porque pastor às vezes fica muito racional, muito no piloto automático. Beleza, isso era na sexta-feira, terminou o primeiro dia de congresso, eram 3 dias, eu fui para casa. Alguns irmãos foram lá para casa, nós tomamos um café. Fui dormir, na época eu trabalhava de forma voluntária, eu não vivia em tempo integral ainda para a igreja. E no outro dia eu levantava cedo para orar, antes de ir para o meu salão, cortar cabelo. E quando eu levanto, primeira coisa que a gente geralmente faz, vai no banheiro para fazer xixi, acende a luz, vai no banheiro, faz xixi. Segunda coisa que um pai faz, agora vou lá ver se os meus filhos estão cobertos, era inverno, ir lá cobri-los. A Cálita, Débora, Natan, a Cálita era pequeníssima, não sei que idade ela tinha. E quando eu vou no quarto delas, porque a minha casa era de 2 pisos, aí eu primeiro saí do meu quarto, fui no banheiro, subi a escada para a cozinha, fui no quarto das minhas filhas, acendi a luz, olhei elas, tapei, apaguei a luz, e quando eu estou voltando para descer a escada para a sala de novo, eu escuto um barulhinho. Só quando eu voltei. Aí eu me dei conta do cheiro de gás. Eu disse: nossa, que cheiro de gás. Olhei para o fogão, um bico aceso, sem fogo, sem a chama. Ainda tinha gás, ainda estava vazando. Fui abrir toda a casa, rápido, abri toda a casa, desliguei o bico, fui lá. E cometi um erro de querer conversar com a mulher assim de manhã. Acordei a Márcia e disse: tio, sabe aquela profecia de ontem? Deus deu um livramento. Vazou gás a noite inteira. Deus nos deu um livramento. E ela assim: travesseiro. Para mim Deus deu livramento, mas tu não escapa. Fui orar na sala, agradecer a Deus. Ela não conseguiu dormir, o Espírito Santo disse: levanta, faz um café para o teu marido. E ela veio. Quando ela pegou o coador, que estava com um pó de café da noite anterior, que ela foi pegar para lavar, aquele coador escapa da mão dela, esparrama o pó de café em cima do fogão.
Naquele momento o Espírito Santo falou com ela: assim estaria toda a tua casa agora. Está vendo essa cena aqui? Cipó preto aqui. Era para a tua casa estar assim. Só que eu que falei com teu marido ontem à noite, eu mandei anjos essa noite para soprarem aqui. A noite inteira. Calma, calma, calma. A noite inteira o meu Espírito Santo. Porque eu tenho um projeto na vida de vocês dois. Eu amo vocês, por isso eu falei antecipadamente. Irmão, ela começou a chorar desesperadamente, foi lá, me abraçou, chorou, pediu perdão. Aquele já deu um pentecoste ali antes de eu ir, fui cortar cabelo. Quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu atendo, um sargento do corpo de bombeiros, que era meu cliente, eu disse para ele: cara, o que acontece? O Regi é bombeiro comunitário, ele sabe. Não é comunitário, você fala? Comunitário? BC, né? Bombeiro comunitário. Eu disse para ele: cara, o que acontece com uma casa que vaza gás a noite inteira e de manhã você acende 2 bicos de luz, um do banheiro e um do quarto das minhas filhas? Ele assim: se tivesse acontecido isso contigo, tu não estaria aqui agora me contando essa história. Eu disse: aconteceu. Ele disse: não, Jean, isso aconteceu. E o melhor de tudo, cara, ontem Deus falou que ia acontecer, só não deu detalhe, para não estragar surpresas. Mas ontem à noite Ele falou que ia acontecer, e aconteceu. Cara, não aconteceu nada. E para te dizer: ah, não aconteceu porque terminou o gás no meio da noite. Não, irmão. Depois que nós abrimos toda a casa e arejamos, a minha esposa fez o café com o mesmo gás que sobrou no bujão, para não ter dúvida nenhuma. Ele disse: Jean, eu não sou evangélico, cara. Agora, Deus deve ter uma paixão muito grande por ti, pela tua família. Pode aplaudir a Jesus, irmão. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aí você acha que eu entro em crisezinha porque eu peguei uma doencinha aqui, porque um filho saiu do caminho um pouquinho, ou porque saiu 2, 3 membros da igreja. Oh, irmão, não tem nada que me trava mais, porque eu sei que o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Querido, tudo que você está vivenciando agora é só um momento, é só uma circunstância. É Deus preparando você, teu coração, tua mente para algo grandioso, para algo fantástico, para algo glorioso. A sua vida até aqui foi só um estágio. Algo muito maior ainda está esperando você. Algo muito melhor está esperando você. Eu não sou um coach, irmão, eu não sou pregador motivacional, eu sou um pastor, um crente que acredita nesse livro, que crê nessas promessas, que sabe que o Deus daqui está aí do teu lado, está aí dentro de você. Fique em pé aplaudindo a Jesus.